Bom, e o MST já contabiliza 9 invasões de terra somente neste mês. As ocupações ilegais fazem parte da chamada Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária, conhecida como Abril Vermelho. Por meio de nota, o ajuntamento informou que foram invadidas áreas nos estados do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e no Pará, onde foi registrada a maior ação do MST neste mês. Por lá, 5.000 famílias invadiram a fazenda Aquidauana, do município de Paraupebas. A mais recente invasão ocorreu ontem em uma área de pesquisa da Embrapa Semiárido e em uma propriedade da Codevasf, ambas em Petrolina, no estado de Pernambuco. Essa é a terceira vez que o movimento invade áreas da Embrapa Semiárido. Em abril e julho de 2023, o movimento desocupou o local somente depois de determinação judicial. A série de invasões ocorreu às vésperas do lançamento da iniciativa Terra pra Gente, do governo federal. O programa, que é uma tentativa de frear a onda de invasões do movimento, pretende destinar terras improdutivas e devolutas para a reforma agrária e a demarcação para quilombolas. Segundo o governo Lula, serão gastos 520 milhões de reais nesta primeira fase do programa. Silvio Navarro, a gente lembra aqui, para quem nos acompanha, que no ano passado o MST realizou uma série de invasões também no mês de abril, abril vermelho, né? Como se diz, e o que acabou desgastando a relação entre governo, o setor do agronegócio e o próprio movimento do Sem Terra, que já vem mostrando aí uma insatisfação com essa gestão atual. Paula, para comentar tudo isso, é preciso partir de duas premissas. A primeira é, o MST é um movimento fora da lei, ponto. A outra premissa que eu considero essencial é que quando você olha para essa marcha, essas pessoas ali, você vê um grupo de bandoleiros e pessoas que foram arregimentadas, pessoas humildes, com pouca informação, pobres, que foram arregimentadas, arrebanhadas para participar de uma marcha de manobra política. Você acabou de dizer, no ano passado o MST registrou X invasões. Por que no ano passado? Porque foi quando o PT voltou ao poder. E o MST e o PT são siameses. Um não existe sem o outro. O PT utiliza o MST como massa de manobra. Não à toa eles têm um ministério. Este é um governo que tem o ministério do MST. Esse Ministério do Desenvolvimento Agrário, esse nome é só para fachada na esplanada dos ministérios. Aquilo é só o letreiro. Esse ministério é destinado a cuidar dos interesses do movimento dos trabalhadores sem terra, conforme foi batizado, mas não tem CNPJ, já começa por aí. Recebe dinheiro de quem? Repito, é um movimento fora da lei. A cerca, segundo a nossa Constituição, deve ser respeitada, ela está ali para ser respeitada. O direito à propriedade privada. Não existe o direito a invadir a casa do outro, a terra do outro, isso está errado. Mas eles fazem isso, e repito, os bandoleiros, junto com pessoas humildes que estão ali pelo sonho de ter um pedaço de terra, que não vai chegar, Titulação de terra, regularização fundiária no Brasil, ela aconteceu em larga escala em 2 governos, Jair Bolsonaro e Michel Temer. Nos governos do PT ela não vem. Porque se você entregar a terra para essas pessoas, se você cumprir o sonho deles, eles não vão mais invadir a terra de ninguém. E o PT precisa dessas pessoas invadindo, porque ali tem também uma lavagem cerebral ideológica. E a CPI do MST, que funcionou na Câmara dos Deputados, mostrou isso muito bem com as incursões que fez em determinadas áreas. E mostrou galpões para uma lavagem cerebral, acho que o termo é esse, que é doutrinação ideológica, Che Guevara, marxismo, estava tudo lá. Pessoas humildes que não vão à escola, mas que são obrigadas a assistir esse tipo de bobagem, muitas delas iludidas pelo sonho da terra que não chegará. Finalizo. A Companhia Nacional de Abastecimento está na mão de integrantes do MST, são políticos, mas ligados ao MST. As superintendências regionais do INCRA estão nas mãos do MST. O que mais falta? Falta levar o Stedley na comitiva presidencial para algum lugar? Ah, bom, isso já aconteceu. Aliás, foi para a China. Fazer o quê?
Piotr, antes de te ouvir, deixa eu só trazer mais uma informação que tem relação aqui com o tema. A Câmara prepara uma reação às invasões de terra. Nesta terça-feira, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputada Caroline de Toni, vai colocar em pauta projetos contra ações do MST. Um dos projetos propõe que o dono de uma terra invadida possa pedir auxílio de força policial sem precisar recorrer a uma ordem judicial, bastando apenas apresentar a escritura do imóvel. Já o outro texto exige que movimentos sociais devem ter personalidade jurídica para regular o seu funcionamento. O que faz muito sentido, a propriedade privada é garantida na Constituição. Se o sujeito prova que é dele, a condição normal é uma terra não ocupada, não invadida. Então, ele vai lá e pede força policial para tirar aquelas pessoas de lá. Mas vamos fazer só uma digressão rapidamente aqui. O movimento do Sem Terra, o MST, que não é exatamente de sem terra, é só um movimento político que usa um argumento até nobre, mas que nunca fez nada para isso, e eu vou provar o porquê. Vamos lá. Durante o governo Fernando Henrique foi quando esse movimento ganhou uma notoriedade, uma expansão nacional, durante os dois governos Fernando Henrique. Logo depois dos dois governos Fernando Henrique, Lula ficou 8 anos no poder, mais 4 do primeiro mandato de Dilma. Opa, já deu 12. Mas praticamente o quê? 1,5, alguma coisa do segundo mandato de Dilma. Então, dão 13 anos e alguma coisa. Durante 13 anos e alguma coisa de um governo que, em tese, era favorável ao MST, resolveu o problema? Não, o Silvio acabou de citar. Titulação de terra, que é o que resolve o problema, ou seja, em que o assentado ganha a propriedade daquela terra e com isso consegue, por exemplo, empréstimo, consegue endereço. Esse é o detalhe. Primeiro consegue um endereço. A partir daí ele consegue, por exemplo, fazer empréstimo num banco oficial, num banco de fomento e por aí vai, para poder tocar o negócio dele. Durante 13 anos e meio, o governo do PT não conseguiu resolver o problema da reforma agrária no Brasil. Por que você acredita que isso vai ser resolvido agora? Sendo que em muito menos tempo, nos governos de Michel Temer, que na verdade são 2 anos e meio, mais os 4 anos do governo Bolsonaro, que houve avanço no que realmente importa, que é dar propriedade, título de propriedade àquele assentado. Mas isso não interessa, o Silvio já fez todas as menções aqui para quem precisa de gente apenas para fazer política, não necessariamente resolver o problema. Ana, quer comentar aí rapidamente esses 2 projetos de lei aí a respeito do MST que devem ser votados ou discutidos aí na Comissão de Constituição e Justiça nessa semana? Um é sobre o CNPJ, né, para esses movimentos, e o outro é a proposição de que o dono de terra possa, então, buscar força policial sem a necessidade de uma ordem judicial, bastando apenas, então, mostrar o documento, né, a escritura, a propriedade do imóvel, o que já ganha um tempo enorme, né, uma vez que a justiça aqui, a gente sabe, é bastante morosa, lenta. Paula, mas olha, nós estamos dentro de uma esfera redundante. Como o Piotr disse, tudo isso já está na nossa Constituição, e você apresentando ali a escritura, quem garante que esses movimentos terroristas não vão simplesmente ignorar, pegar a sua escritura, colocar fogo e tocar esse projeto de terrorismo doméstico financiado pelo PT há muitos anos? Estávamos falando, né, das áreas da Embrapa que foram invadidas, áreas produtivas. Só lembrando que na sabatina do Jornal Nacional com William Bonner, durante a campanha presidencial de 2022, o apresentador disse que Lula não devia nada, né, à justiça, e ali, naquela sabatina, o Lula disse que o MST nunca invadiu áreas produtivas. Tá lá o vídeo, né? Será que isso cai na categoria aí do Lula da nova lei que ele quer assinar? Se mentir, vai preso? Então é isso, Paula. É um movimento terrorista. Tem que procurar implementar esse CNPJ, expor as vias todas para o nosso campo jurídico, mas a questão é: vai adiantar alguma coisa diante de todo esse desmando jurídico e essa proteção do alto escalão do nosso braço judicial no Brasil, protegendo este executivo corrupto e que anda de mãos dadas com grupos terroristas, sejam eles
lá fora, como o Hamas, o Hezbollah, ou no Brasil, como o MST?